Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Luísa e hoje a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. O objetivo da nossa aula é resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Aqui a gente está só relembrando as propriedades de potência, que na verdade a gente já utilizou para resolver alguns exercícios. Por exemplo, essa primeira propriedade aqui, eu tenho produto de potência de mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, aqui eu tenho base 3 sobre 2 e base 3 sobre 2, a mesma base. Eu conservo a base de acordo com a propriedade e vou efetuar a soma dos meus expoentes. Por isso que aqui ficou 3 sobre 2 elevado à nona potência. Segunda propriedade diz que na divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base e vou subtrair os meus expoentes. Então, de novo, aqui é a mesma base, menos 5 quartos e menos 5 quartos. Note que até o sinal deve ser igual para ser a mesma base. Então, eu vou conservar a base e vou efetuar a subtração dos expoentes. Por isso que ficou menos 5 quartos elevado a 12 menos 4 elevado à oitava potência. Pessoal, no caso aqui, o importante não é nem eu resolver a potência, eu aplicar a propriedade para ajudar na resolução de algum problema. Aqui, pessoal, é a propriedade de potência de potência. Aqui, no caso, aparecem somente duas, mas eu posso ter 3, 4 ou mais potências. No caso, o que eu devo fazer? Conservar a base e fazer o produto dos meus expoentes. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho base 3 e expoente 2 e 6. Eu vou conservar a base, obviamente, porque eu tenho só uma base, e vou fazer o produto dos expoentes. 2 vezes 6, então eu vou ficar com 3 elevado à 12ª potência. Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o produto de dois números, números A vezes o número B, elevado a um mesmo expoente. O que eu posso fazer? Aqui é como se eu fizesse a distributiva desse meu expoente. Então, aqui é como se eu tivesse a base A elevada ao expoente m e a base B elevada ao expoente m. Olha no exemplo. Eu tenho 5 vezes 3 elevado ao mesmo expoente 4. Eu posso, então, distribuir esse expoente para cada uma das duas bases. Fica 5 elevado à quarta potência, vezes 3 elevado à quarta potência. Professora, eu poderia aqui, nesse caso, ter resolvido 5 vezes 3 para depois elevar a potência? Pode, pessoal, não tem problema resolver aqui o produto para depois resolver a potência. Só que, nesse caso, eu estou aplicando as propriedades para, de repente, facilitar a resolução em algum problema. Aqui, na divisão, é o mesmo processo, eu também posso aplicar essa propriedade, ou seja, eu vou fazer a distributiva do meu expoente. Então, aqui eu tenho 7 dividido por 9, tudo elevado ao expoente 6. É a mesma coisa aqui, fazer 7 elevado à sexta potência, dividido por 9 elevado à sexta potência. Essa propriedade aqui é muito importante, por quê? Porque quando eu tenho um expoente negativo, pessoal, eu nunca vou resolver a minha potência com expoente negativo. O que eu devo fazer? Quando o expoente está negativo, eu tenho que, na verdade, inverter a minha base para que o expoente se torne positivo. E aí eu consiga resolver a minha potência. Olha aqui, ó, nesse exemplo. Eu tenho a base menos 6 sobre 5 elevado a menos 4. Pessoal, inverter a base é só trocar de lugar, ó, o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. E aqui no caso o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Por quê? Porque eu só vou conseguir resolver a minha potência quando o meu expoente for positivo. Vamos aqui para o primeiro exemplo, determinar o valor dessa expressão.
Note que aqui na expressão eu tenho uma potência, eu tenho produto de potências de mesma base, eu tenho divisão de potências de mesma base, e no final eu vou ter um outro expoente aqui. Então, vamos ver como é que a gente resolve. Primeiro, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu resolvi essa primeira potência. 2 elevado ao cubo é 8, porque é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui, como é produto de potência de mesma base, 2 elevado à quarta vezes 2, aqui como não aparece nada, é 1, vai ficar o quê? 4 mais 1, porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. E aqui eu já resolvi a potência, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Pessoal, 4 mais 1 é igual a 5, não fiz mais nada nessa fase. 2 elevado à quinta potência, 32. Como o denominador era 1, eu simplesmente não coloquei. 8 mais 32 é 40. E agora eu vou resolver a potência. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. Então, note que eu fui resolvendo passo a passo até chegar no resultado. A gente tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência para conseguir chegar no resultado dessas expressões envolvendo potência e, posteriormente, envolvendo raiz também. Falando de raiz, vamos falar sobre as propriedades de radiciação. Aqui eu coloquei só para a gente não esquecer, né? Que o N é chamado de índice da raiz, que o A é o radicando e a minha raiz, né? Esse símbolo é o radical. Quais as propriedades? Nós vamos utilizar bastante essa primeira propriedade. O que ela fala, essa primeira propriedade? É aquela, né? Quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra. Como assim, professora? Então, ó, se eu tenho raiz, no caso aqui, eu já coloquei 2 elevado à oitava, mas poderia ser um número grande do qual eu desconheço o valor da raiz quarta desse número. O que eu fiz primeiramente? Eu fatorei o número, deixando 2 elevado à oitava, e vou aplicar essa propriedade. Essa propriedade fala o seguinte: o expoente do meu radicando, ele vai virar numerador da minha potência. Eu vou transformar a minha raiz numa potência. E aqui, o índice, vou até mudar a cor da minha caneta. O índice da minha raiz vai virar o quê? O denominador da minha potência. Aqui o denominador ficou 4. Agora, pessoal, ficou bem mais fácil resolver, porque 2 elevado a 8 sobre 4, 8 dividido por 4 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, raiz quarta de 2 oitava é igual a 4. Essa propriedade ajuda bastante a gente resolver raiz de vários índices quando a gente desconhece o valor dessa raiz. Essa propriedade aqui, pessoal, está falando simplesmente que quando eu tenho raiz de um quociente, eu posso efetuar a separação. Olha aqui no exemplo, raiz cúbica de 64 ou 125 avos. Então, eu posso calcular separadamente a raiz cúbica do numerador, raiz cúbica de 64, e calcular separadamente a raiz cúbica do denominador, raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 64, 4. Raiz cúbica de 125, 5. E aqui essa última propriedade, que na verdade acaba sendo até uma consequência da primeira, só está dizendo que quando eu tenho o índice da minha raiz e o expoente do meu radicando, quando eles são números divisíveis pelo mesmo número, eu posso efetuar a simplificação. Ó. Aqui ficou n dividido por p e m dividido por p. Como assim? Vamos olhar aqui no exemplo. Ó. Eu tenho raiz sexta de 3 elevado à nona potência. Então, aqui eu observei que tanto o índice da raiz quanto o expoente do meu radicando são números divisíveis por 3. Então, eu posso efetuar essa divisão para simplificar no cálculo da raiz. Vamos a mais um exemplo. Determine o resultado da seguinte expressão. Pessoal, aqui a gente tem o que? Produto, subtração, soma e algumas raízes. Raiz quadrada e raiz cúbica. Então, o primeiro passo é resolver essas raízes. O
que eu fiz aqui no primeiro passo? Apenas copiei novamente, né, a minha expressão. No segundo passo, eu fatorei os números. Vamos supor que eu não saiba qual é a raiz cúbica de 64. Então, eu fatorei o 64. Fatorando o 64, vai dar 4 elevado ao cubo. Porque, ó, se você colocar 64, fatorando aqui, ó, por 4, 16, por 4, 4, por 4, 1. Então, aqui vai ficar 4 elevado ao cubo. Foi o que eu coloquei aqui dentro. Aqui, como o meu índice, o meu radicando, desculpa, já estava fatorado, eu simplesmente apliquei a propriedade. O expoente aqui ficou como numerador e o índice da raiz ficou como denominador. Aqui eu fatorei o 27. Eu só repeti o sinal de negativo e fatorei o 27. Fatorando o 27, pessoal, 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, aqui, fatorando o 27, vai ficar 3 elevado ao cubo. Como o 27 era negativo, ficou menos 3 elevado ao cubo. Próximo passo, transformei essa raiz aqui também, aplicando a propriedade numa forma de potência. Ficou 4 vezes 4 elevado. Todas as vezes, pessoal, que o meu índice da raiz for igual ao expoente do meu radicando, o resultado da minha potência vai ser o próprio radicando, porque vai ficar sempre o expoente um número dividido por ele mesmo. Tá bom? Mas aqui a gente vai fazer o passo a passo corretinho. Aqui, 4 dividido por 2, 4. 8, desculpa, dividido por 2, 4. E aqui, ó, aqui ficaria 3 dividido por 3, que é a mesma coisa que menos 3 elevado a 1. Aqui no caso, 3 dividido por 3 dá 1, por isso que ficou 4, né? Aqui eu repeti o menos 23, 2 elevado à quarta potência deu 16, e aqui eu efetuei o produto, porque 3 dividido por 3 é 1, então ficou menos 3 elevado a 1. Menos 3 vezes mais 14 deu menos 42. Vou efetuar esse produto aqui agora, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Resolvendo essa operação aqui, ó, menos 23 mais 16 menos 42 deu menos 49, e 16 menos 49 igual a menos 33. Pessoal, então é isso. Não se esqueçam de assistir quantas vezes forem necessário essa aula para que a gente possa revisar e aprofundar um pouquinho mais sobre potenciação e radiciação. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Google Sala de Aula.